Sarp diz o nome de Piril. Nissan sorri e pergunta se ela é a Piril que comprou tudo. Piril confirma que sim e diz que ela deve ser a Nissan. Nissan agradece ela por ter comprado tanta roupa e brinquedos e diz ao irmão: Olha, Doruk, é a tia Piril, é a mulher que comprou todas as coisas pra gente. Doruk não diz nada. Irritado, Sarp diz baixinho a Munir: Você ficou maluco? Por que trouxe eles aqui? Munir diz que não teve opção, que levou um homem para arrumar o aquecedor e vai levar o carro dele também e deixar outro veículo que é mais seguro. Nissan pergunta se Doruk não vai agradecer a tia Piril. Doruk a agradece. Pergunta quem são os gêmeos e o nome deles. Piril diz que eles são seus filhos, Ali e Omer. Doruk se lembra de quando a mãe contou para ele que o pai dele estava casado com a Piril e sobre os irmãos dele. Nissan e Doruk se dão conta de que Piril é a mulher do pai, os gêmeos, seus irmãos. Olham muito tristes para o pai e se abraçam. Sarp não diz nada e chama Piril e Munir para conversar em outro lugar. Enfurecido, Sarp pergunta o que Piril e Munir têm na cabeça e por que foram para lá. Munir mente, dizendo que o Nezi encontrou o hotel que eles estavam e então ele foi buscar a Dona Piril e os meninos e tiveram que ir para lá. Sarp diz que o Doruk e a Nissan não tinham que ver eles assim. Piril diz: Nós não tínhamos escolha, Sarp, mas não se preocupa, que eu não vim aqui para incomodar a sua nova família. Sarp diz a ela que hoje não quer discutir. Piril diz que ele nem perguntou como os filhos estão, pergunta como ele quer que ela fique e diz que parece que ele não se preocupa mais com eles. Sarp diz: Como assim eu não fiquei preocupado com vocês? Você não consegue entender, Piril? É que eu só não estava esperando por isso. Piril diz que não foi lá para separá-lo dos filhos e nem da Bahá, caso ele queira ficar com ela. Só foi para lá para proteger os filhos dela. Piril diz: Se eu quisesse mesmo te afastar deles, não teria te contado que o Nezir estava atrás da Bahá e das crianças, e você não teria conseguido resgatá-los. Munir fica surpresa ao saber que foi Piril quem contou para Sarp sobre o sequestro. Sarp diz: Eu entendo, Piril, eu te entendo. Você me ajudou a salvá-los e eu sou muito grato por isso. Eu acho que nunca vou conseguir te pagar pelo que fez. Muito obrigada. Munir, agora eu quero que você comece a procurar outra casa, porque ficar todos juntos nesse lugar não vai ser muito prático, não é, Piril? E Munir, quem aqueles homens mataram ontem à noite? Munir diz que a mulher se chamava Elis. Sarp diz que a Bahá não pode saber disso, senão ela vai querer ir embora dali com as crianças. Depois, Sarp chama Leila, diz que quer que ela fale com uma pessoa e pede o celular de Munir. Arif diz a Amber que acha melhor falar com a polícia. A Bahá ainda não ligou e não deu nenhuma notícia. Leila liga para Amber e diz que só ligou para avisá-lo que a filha dele, Bahá, e as crianças estão muito bem. Mas quando ela entrar em contato, que não contem que mataram a senhora Elis ontem à noite, senão ela vai querer ir encontrá-los e sair da segurança. A vida de todos ficará em perigo. E desliga o telefone. Amber diz a Arif que não sabe quem ligou e conta o que a pessoa disse. Sirin pergunta se não seria melhor deixar a polícia para lá por enquanto, se a Bahá e as crianças estão salvos. Amber disse que não sabe e Arif pergunta como que vão esconder isso dela. Amber diz que esses homens são muito perigosos e a Bahá não está segura. Amber diz que vai avisar a Tice, porque a Bahá não pode saber que Elis morreu. Piril pergunta a Sarp se quando o Munir encontrar outra casa, ele vai continuar ali com a Bahá e os filhos ou prefere ir e ficar com eles. Sarp não responde a pergunta dela. Diz que as crianças não podem ficar sozinhas. Volta para a sala e vê que Nissan e Doruk estão usando as suas roupas antigas. Sarp diz que não entendeu por que eles resolveram se trocar. Nissan diz que eles ficam melhor assim e Doruk diz que é verdade. Sarp diz que quer contar uma coisa que eles não sabem. Fala que o Ali e o Omer são irmãos deles e pergunta se eles não querem brincar com os irmãos. Chateados, Nissan e Doruk balançam a cabeça, dizendo que não. Doruk diz: A Nissan é minha irmã, ela é a única irmã que eu tenho, tá? Nissan diz no ouvido do irmão: Isso, Doruk, só eu sou sua irmã, eles não são nada. Piril pergunta em qual quarto podem ficar. Sarp diz para ela pegar o que preferir. Piril pede para Sarp cuidar dos filhos um pouquinho e vai para o quarto com Leila. Enquanto isso, Bahá continua caminhando
tentando encontrar uma loja para comprar o carregador do celular e acaba pegando um caminho errado. Já lhe diz que a tia pode voltar para casa, que ela vai ficar com a Seida. A Tice deixa as chaves de sua casa com Seida e diz que assim que ela sair do trabalho que vai para lá. Piriu diz para Leila ficar no quarto com as crianças, que ela vai ficar lá no de cima, o do Sarp. Arif deixa Enver ir em casa e diz que vai voltar para o prédio para falar com o pai. Arif diz a Enver que o pai tem que pagar pelo que fez. Ele tem que explicar porque fingiu que estava doente. A Tice chega e Enver conta para ela sobre a mulher que ligou para ele falando da Bahá e das crianças. Enver diz que eles precisam avisar para a Seida também. A Tice diz que a Seida foi para a casa dela porque ela tinha que se arrumar para ir trabalhar. Arif encontra o pai em um bar, muito bêbado, e diz que os médicos avisaram que vão ter que operar ele. Yusuf diz que não, que é muito saudável, é forte. Arif diz, mas você teve um infarto. Yusuf pergunta quando. Arif diz que ontem à noite ele teve um infarto. Yusuf diz que estava fingindo e garante que o seu coração está bem. Arif diz, te contaram o que iam fazer? É por isso que você queria sair de casa, não é? Por que fez isso? Yusuf diz, porque me falaram para sair, senão eles iam matar o meu filho Arif. Eu tive que sair porque se te encontrasse dentro de casa, disseram que iam te matar. Sim, eles disseram que iam te dar um tiro direto na cabeça. Eles iam fazer isso, foi por isso, tá? Arif pergunta quem disse isso. Yusuf diz que foi um homem que parecia um monstro, por isso ele fingiu. Arif diz, porque eles te pagaram, não é? Yusuf, covarde, balança a cabeça afirmando que sim. Nissan pergunta ao pai para onde a mãe foi e diz que ela está demorando. Sarp diz que é verdade, que vai procurar a mãe deles e pede para eles ficarem um pouquinho com a tia Leila. Nissan diz para levarem eles juntos e Doruk diz que também querem procurar a mamãe. Nesse momento, Bahá chega pedindo desculpas pela demora, dizendo que não conseguia encontrar o caminho certo e achou que não fosse achar a casa. Andou bastante, mas chegou. Bahá vê que os filhos trocaram de roupa. Pergunta o que aconteceu ali, o que eles têm. Então, ela vê Leila e os gêmeos. Sarp diz que precisa conversar com ela. Piril aparece dando um bom dia. Ela se aproxima de Bahá, diz que é a Piril e estende a mão para ela. Bahá olha para os filhos que estão abraçados e com cara de assustados. Bahá sorri, dá bom dia, diz a Piril que é a Bahá, a cumprimenta com beijinhos no rosto e diz que finalmente a conheceu. Bahá pergunta se Doruk e Nissan agradeceram a tia Piril pelos presentes, pela roupa que ela comprou, e diz a Piril que tem que agradecê-la muito por tudo. Piril diz, imagina! Bahá se aproxima dos gêmeos e fala carinhosamente com eles, apresentando a Nissan e o Doruk como os irmãozinhos deles. Depois, Bahá diz que derrubou um negócio no caminho, vai buscar e já volta. Sarp vai atrás dela. Bahá chora. Sarp pede desculpas a ela e diz que não sabia que eles viriam para essa casa, só que o Nezir descobriu onde eles estavam e eles não tinham outro lugar para ir. Bahá diz que já entendeu, que sabe que eles foram para lá porque são filhos dele e ela, a esposa. Sarp jura que não sabia que eles iam para lá e pede para ela acreditar nele. Bahá diz, tá bom Sarp, tá bom, tudo bem, eu entendi, não fala mais nada. Eu não devia ter vindo para cá, nem eles, é isso. Você tem que falar isso para ela, tá bom? Pede desculpas para sua esposa, por favor. Sarp fica tocando nela e dizendo, Bahá, por favor, vem aqui, Bahá. Com muita raiva, Bahá dá um tapa na cara dele e grita, não encosta em mim. Sarp fica olhando para ela por alguns segundos e depois a abraça. Bahá não retribui o abraço dele. Piril vê tudo pela janela e não gosta nada. Bahá afasta Sarp e volta para dentro da casa. Bahá pergunta se Doruk e Nissan não querem brincar com os gêmeos. Piril fica encarando e pergunta se ela encontrou o que estava procurando lá fora. Bahá diz, eu perdi mesmo, mas era uma coisa de muito valor sentimental. Vou ter que encontrar outra. Sarp fica olhando para elas sem dizer nada. Seida chega no edifício, entra no apartamento de Bahá, se recorda de como tudo aconteceu e começa a limpar o sangue de Elis no chão, chorando muito. Ela limpa tudo, até as escadas. Depois, abre a porta do seu apartamento
e se recorda de momentos alegres que viveu com Elisa ali. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.